Oi, oi, meus amores, tudo bem? Faz um certo tempo que eu não trouxe vídeos aqui no canal, mas hoje eu vou trazer um assunto bem importante para vocês, na qual eu vou falar sobre vantagens e desvantagens de morar no Brasil pelo olhar de uma brasileira. E bem, eu sou do estado de São Paulo e, como vocês sabem, o Brasil é um país bem grande. Mas dentro do Brasil tem vários estados e nesses estados tem alguns que são maiores, outros que são menores. E o estado de São Paulo não é um estado muito grande como o estado do Amazonas, por exemplo, mas é um estado mais desenvolvido industrialmente do que os outros estados do Brasil. Mas eu vou deixar esse assunto sobre a história de São Paulo talvez para um outro vídeo. E ao meu olhar, ao meu ver assim, como eu moro no interior de São Paulo, tem algumas variações do que seria uma vida na capital de São Paulo. Mas eu tenho que admitir que vantagens de morar no Brasil é que aqui no Brasil o clima é realmente muito bom. Eu acredito que um dos fatores que me fazem gostar muito de morar no Brasil é o clima que aqui nós temos. Porque aqui no Brasil já teve várias estações do ano que eram estações frias, vamos dizer assim, inverno, outono, que já começa a ficar um pouco mais frio, mas mesmo assim não estava frio. Já teve vezes em que era inverno e eu e minha família fomos para a praia e completamente normal, como se fosse no verão. Apenas estava um pouco mais gelada a água quando a gente entrou, mas não é algo impossível de se fazer aqui no Brasil. E eu acredito que essa é uma das maiores vantagens que tem, porque muitas das vezes, se você mora num país onde o clima realmente é muito certinho em relação a quando é verão faz realmente muito calor, quando é primavera fica um pouco mais fresco, mas não faz tanto calor assim, ou talvez quando fica inverno, vocês têm muita neve, fica muito gelado o clima. Aqui no Brasil, nós temos alguns estados na qual já nevou e realmente fica frio no inverno, mas mesmo assim não chega a ficar tão frio quanto igual aos países europeus ou da América do Norte. Não chega a ficar dessa forma aqui no Brasil. E eu acredito que essa é uma das maiores vantagens que você tem, porque, por exemplo, se você quer sair para fazer uma caminhada sem usar uma blusa muito pesada, usar um casaco, luvas, tudo isso para você conseguir sair na rua no inverno, você consegue fazer isso aqui no Brasil. Você muitas das vezes pode estar usando uma blusa como a minha, de manga curta, na rua no inverno, e muitas das vezes pode até estar fazendo calor no inverno. Então, eu acredito que essa possibilidade de fazer atividades que muitas das vezes você só faz no verão no seu país ou numa estação quente, aqui no Brasil você tem essa oportunidade de fazer isso em todas as estações e até mesmo no inverno sem se preocupar muito com isso. Então, para mim, essa é a primeira vantagem de morar aqui no Brasil. A segunda vantagem, eu acredito que o Brasil é um país muito rico em cultura e eu amo muito a cultura e é bem por conta disso que eu aprendi francês, porque aprender sobre culturas, aprender sobre vários povos diferentes, suas línguas, suas tradições, isso é realmente algo que eu sou muito apaixonada em fazer. É algo que me satisfaz quando eu faço. E, portanto, o Brasil é um país muito rico em culturas, porque como nós fomos
um país que foi colonizado por um outro país, que foi Portugal, tivemos muitas influências de outras culturas, de outros povos também, não somente a cultura de Portugal. Então, aqui no Brasil nós temos muitos descendentes de alemães, temos muitos descendentes de italianos, de japoneses, de chineses, de russos, poloneses, franceses. Bem, uma diversidade imensa, imensa de culturas assim. Então, como o Brasil foi um país que abrigou muitos imigrantes, muitas pessoas de culturas diferentes, meio que de uma certa forma, todos esses imigrantes, os filhos desses imigrantes que nasceram no Brasil, eles tiveram que se juntar, que se misturar de uma certa forma. Então, o Brasil é um país muito misturado, como nós dizemos, né? É um país que todas as culturas elas se misturam, todos os povos eles se misturam e as tradições que a gente tem também são misturadas, não somente com as culturas europeias, mas também de povos que vieram da África, de povos que vieram aqui da América mesmo, dos países vizinhos. Então, bem, tem muitas, assim, coisas que fazem a cultura do Brasil ser única, porque ela é muito diversificada. Então, as pessoas acabam sendo mais receptivas de uma certa forma, não só por causa do clima, mas por causa dessa mistura de culturas. Então, muitas das vezes você conhece uma pessoa e a ancestralidade dessa pessoa, isso quer dizer os antepassados que essa pessoa teve, muitas das vezes vieram de países muito diferentes. Às vezes essa pessoa ela tem antepassados que vieram de Portugal, ao mesmo tempo que ela tem antepassados que vieram da África, antepassados que vieram da Austrália, então são países muito diferentes. Então eu acredito que por conta disso as pessoas acabaram sendo também um pouco mais receptivas com outras culturas. Então acredito que para vocês estrangeiros que estão assistindo os meus vídeos, acredito que seja um ótimo fator também. Vale ressaltar esse fato de que as pessoas são muito acolhedoras, também são muito acolhedoras com estrangeiros. Então, se você tem dificuldade de falar português, você muitas das vezes vai se expressar com essa pessoa tentando expressar o que você quer pedir, muitas das vezes pedir um prato ou tentar dizer que você gostou de alguma coisa. Muitas das vezes os brasileiros eles vão tentar te entender, vão tentar entender o que você está querendo expressar, vão te ajudar a encontrar as palavras, dizer a forma que você deve falar alguma coisa. Então, isso é algo que os brasileiros eles fazem muito, eles são muito acolhedores, a maioria deles. Então, você, sendo estrangeiro, acredito que você não deve ter medo de vir para o Brasil com medo que as pessoas te tratem mal, pois aqui, como há toda essa diversidade de cultura, há toda essa mistura, realmente as pessoas não têm essa xenofobia, esse preconceito com pessoas estrangeiras e com outras culturas, porque eles estão muito misturados. Nós somos muito misturados aqui no Brasil, então acredito que não seja um fator que você deve temer e também um segundo fator de vantagem de morar aqui no Brasil. Outra vantagem, eu acredito que, bem, as paisagens naturais que o Brasil tem são fantásticas e um conselho que eu dou para vocês quando vierem para cá, não ficarem somente nos pontos turísticos que todo mundo vai. Bem, se você apenas conhece o Brasil pelo Rio de Janeiro, eu te aconselho de pesquisar um pouquinho mais, porque realmente aqui tem umas paisagens muito diferentes. As paisagens são muito distintas da outra,
e ao mesmo tempo elas são tão bonitas e diferentes, há animais diferentes em cada estado, em cada parte do Brasil, há aves, isso quer dizer pássaros diferentes em cada área do Brasil. Então é um país muito colorido, há paisagens com cachoeiras, com rios, com praias tão magníficas que você tem que visitar ao menos uma vez na sua vida. Então, cada paisagem no Brasil, elas são únicas. E o que eu aconselho é que quando as pessoas vêm no Brasil, elas têm que aproveitar cada minuto no lugar que elas estão, aproveitar as praias, as cachoeiras, aproveite, sinta esse momento aqui no Brasil, porque cada paisagem elas são muito diferentes da outra e eu devo dizer que cada uma é melhor do que a outra, porque realmente é magnífica essa questão da natureza aqui no Brasil e essa diversidade que tem, não só da natureza, mas das vegetações, dos animais, dos pássaros, há tantas coisas incríveis, mas também de paisagens de cidades, porque tem cidades aqui no Brasil que eles têm mais culturas europeias, então as cidades se parecem mais com cidades europeias, com as construções em si europeias. Também tem cidades que elas são mais do período colonial brasileiro, então são cidades mais históricas, então isso muda também muito a construção dos prédios nessa cidade, então é realmente muito incrível. E também uma outra questão que eu acho que é uma grande vantagem de morar no Brasil é que o custo de vida acaba não sendo tão alto igual em outros países, principalmente em relação a serviços aqui no Brasil. Se você quer comprar, bem, se você mora numa casa e você precisa pagar alguém para limpar a sua casa, ou se acontecer alguma coisa na sua torneira, você precisa arrumar o encanamento, coisas assim, esse tipo de serviço aqui no Brasil acaba sendo um pouco mais barato do que em países, por exemplo, que são na Europa, que são na América do Norte, que serviços dessa forma, que são, bem, aqui no Brasil são vistos de uma forma um pouco mais, trabalhos inferiores a trabalhos como médicos, por exemplo, esses trabalhos são vistos um pouco mais inferiores, não que isso seja certo, mas inferiores no quesito de pagar menos essas pessoas. Então, acredito que essa também seja uma grande vantagem de morar aqui no Brasil, de ter mais acesso a esse tipo de serviço sem pagar tão caro. Há muitas pessoas que também dizem que a alimentação aqui no Brasil acaba sendo mais barata do que em outros países também. Então, acredito que essa seja uma das vantagens assim que eu vejo mais assim de uma forma principal. São as vantagens principais de morar aqui no Brasil. E bem, as desvantagens agora que nós temos que comentar também. Eu acredito que as desvantagens de morar no Brasil, ao mesmo tempo que o Brasil é um país muito diverso em cultura, ele também é um país muito desigual socialmente. Então, muitas das vezes, se você visita uma cidade grande ou até mesmo uma cidade pequena, vou pegar o exemplo do Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro é muito conhecido no mundo todo. Então, bem, ele é um exemplo muito forte disso, porque se você tá numa certa parte da cidade, você vê pessoas que têm melhores condições, se vestem melhor, têm carros melhores, elas trabalham em profissões mais requisitadas, elas têm mais acesso, assim, a questões de estudo, a faculdades melhores. Então, você vê que essas pessoas, elas têm uma condição boa de vida, assim. Mas se você for num bairro, muitas vezes vizinho a este, você vai ver que tem uma desigualdade social muito grande. Porque na mesma cidade tem bairros que são periféricos, nas quais as pessoas muitas das vezes não têm nem condições de ter uma boa água, de ter
uma boa casa para se viver. Então, eu acredito que a questão de desigualdade social no Brasil é muito forte. Então, muitas das vezes você mora em um bairro, numa cidade que não é grande, é um bairro bom, que nós dizemos que é bom, que ele tem uma boa condição, assim, as casas são melhores, elas são mais requisitadas. E bem do lado, logo ao lado desse bairro, tem um bairro periférico, tem um bairro na qual as pessoas não têm muita condição boa. Então, a desigualdade social no Brasil, ela realmente é muito lado a lado uma da outra, em questão de você não ver uma distinção muito grande assim entre os povos em relação a assim serem muito separados. Você não precisa ir para outro estado para ver desigualdade no Brasil. Se você for para uma outra rua da sua cidade, se você for para um bairro vizinho, você já consegue ver essa desigualdade na rua, você consegue ver essa desigualdade dentro dos restaurantes, dos shoppings, então isso é muito na nossa vida cotidiana aqui no Brasil. Uma outra desvantagem é a segurança nas cidades aqui no Brasil é um pouco precária, por quanto, bem, você não deve sair em todas as cidades do Brasil com o seu celular na mão gravando alguma coisa, conferir dinheiro na sua carteira no meio da rua não é algo muito confiável de se fazer, deixar o carro destrancado nas cidades é inaceitável, você nunca deve fazer algo assim. E bem, você nunca deve estar totalmente relaxado em uma cidade brasileira, principalmente atualmente, porque a situação de segurança no Brasil é muito precária em relação a essa questão de, bem, você sair na rua sem ter que se preocupar em ser roubado, deixar a sua casa destrancada. Tem toda uma questão aqui no Brasil que você tem que ter segurança, você deve estar atento em entrar no lugar. Se você está numa rua e tem um lugar um pouco mais escuro, você deve estar atento a passar por ali. Se você está andando na rua à noite, principalmente, ficar muito atento. Olhar as pessoas que estão ao seu redor para que você não seja roubado ou ao menos tenha prevenção disso. Realmente é algo que é uma desvantagem muito grande aqui no Brasil. Também uma outra desvantagem que nós temos aqui é em relação ao transporte público. Também as redes públicas também têm alguma certa desvantagem, mas aos transportes públicos acaba não sendo acessível para realmente toda a população. Porque há certas partes do Brasil e há certas cidades que tem alguns bairros, algumas regiões dessa cidade ou desse estado que são mais longínquas, que são mais distantes. Muitas das vezes são regiões que têm mais fazendas ou mais sítios, regiões mais de campo. Então não tem muito acesso a transportes públicos. Então, para você conseguir um ônibus, para você conseguir um trem, algo para você conseguir sair dessa zona rural e ir para a zona urbana, é muito difícil. Geralmente você tem um ônibus apenas por dia, 2 ônibus apenas por dia, e muitas das vezes eles não passam perto da sua casa. Às vezes você tem que andar uma certa distância para você conseguir chegar no ponto de ônibus e lá conseguir pegar um ônibus ou um transporte público que seja para chegar na zona urbana. Então isso acaba sendo uma grande desvantagem do Brasil. Mesmo metrôs, trens, geralmente são só nas cidades maiores como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, no Paraná. São cidades que você tem acesso a metrô, a trens, mas cidades como a minha, no interior de São Paulo, nós não temos acesso a trens nem a metrôs, então essa questão também acaba sendo bem difícil. E sim, e já também
a questão de ter um pouco essa questão de variação na economia do país. Principalmente aqui no Brasil, tenho que admitir que é uma grande desvantagem, pois há alguns anos que a nossa economia está realmente muito alta, os preços das coisas estão muito bons, o salário que nós recebemos, nós conseguimos fazer muitas coisas, mas há certas épocas que realmente fica muito ruim a economia do país, a gente quase não consegue comprar muitas coisas, o salário se torna insuficiente para comprar muitas coisas necessárias que precisamos no nosso cotidiano e realmente é uma questão bem atual aqui no Brasil que nós estamos vivendo neste momento em 2026. A economia do Brasil está muito baixa, muito ruim. Então, pessoas que recebem um salário mínimo aqui no Brasil não estão conseguindo, assim, pagar coisas básicas que geralmente elas pagariam. Então, eu acredito que essa questão de variação na economia do país, essa instabilidade financeira que o Brasil tem, acaba sendo uma das maiores desvantagens que a gente tem aqui no Brasil. Mas eu acredito que, até o momento, essas são as principais vantagens e desvantagens de morar aqui no Brasil. E eu te agradeço de ter me escutado nesse vídeo. Eu espero que tenha sido uma informação que tenha ajudado você em alguma área da sua vida ou em sua curiosidade sobre o Brasil. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e brevemente eu vou aparecer aqui novamente para fazer outros vídeos nesse canal. E muito obrigada, eu digo até a próxima, tchau!